Senhoras e senhores, boa tarde. É com imensa satisfação que a Universidade Federal do ABC recepciona a todos para a Aula Magna 2018. Convidamos para compor a mesa o reitor pro tempore em exercício, professor doutor Dácio Roberto Mateus. O nosso convidado, professor doutor Naomar Monteiro de Almeida Filho. A pró-reitora adjunta de graduação, professora doutora Vânia Trombini Hernandes. Estamos hoje reunidos para celebrar, nesta cerimônia, o início das aulas dos ingressantes de 2018. Para isso, contaremos em instantes com a brilhante apresentação do professor doutor Naomar Monteiro de Almeida Filho, que ministrará nossa aula inaugural, cujo tema será Interdisciplinaridade e Sustentabilidade na Universidade Inovadora. Antecipadamente, nós agradecemos o pronto atendimento ao nosso convite, professor. Convidamos a todos para que solenemente entoemos o hino nacional brasileiro. Seja
Neste momento, passamos a palavra ao reitor pro tempore em exercício da Universidade Federal do ABC, professor doutor Dácio Roberto Mateus. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professor Naumar. Um prazer recebê-los nessa tarde, nessa importante tarde de recepção dos nossos novos alunos e alunas da UFABC. Boa tarde, professora Vânia, nossa pró-reitora adjunta de graduação. Queria cumprimentar os nossos pró-reitores aqui presentes, nosso pró-reitor de extensão, professor Leonardo, nossa pró-reitora de graduação, professora Paula, nosso assessor de Relações Internacionais e vice-reitor no aguardo da nomeação, professor Wagner Carvalho, nosso pró-reitor adjunto, professor Evonir, de Extensão e Cultura, nossa pró-reitora de Pesquisa, professora Sônia, nosso pró-reitor de pós-graduação, professor Charles, nossa pró-reitora de planejamento, professora Mônica, nossa pró-reitora adjunta de administração, Simone, todos os técnicos administrativos aqui presentes, os técnicos e técnicas que nos apoiam diariamente na construção da UFABC, os terceirizados que estão nos apoiando também, antes, durante e depois das nossas atividades, prezados alunos, prezadas alunas, ingressantes da Universidade Federal do ABC. É um prazer enorme. Tem dois momentos de grande prazer nessa universidade. Ela é toda de grande prazer, mas tem dois momentos especiais de prazer. É este momento da recepção dos novos alunos da UFABC e os momentos de colação de grau dos novos profissionais da UFABC. São dois momentos muito marcantes para a instituição e para todos nós. E eu queria, na verdade, e a gente sempre, nesses momentos, escolhe a dedo coisas interessantes, boas, para apresentar para vocês, para dar as boas-vindas para vocês. E é nesse sentido que nós convidamos o professor Naumar de Almeida, que daqui a pouco vai nos falar. Por que professor Naumar de Almeida? Porque o professor Naumar é um dos sonhadores, é um dos pensadores da educação brasileira. Ele é um herdeiro dos baianos pensadores da educação brasileira. E é importante contextualizar onde se situa a Universidade Federal do ABC, o projeto da Universidade Federal do ABC, na história da educação brasileira. As senhoras e os senhores estão entrando numa das melhores universidades do nosso país, com pouco tempo, já reconhecida nacional e internacionalmente, pela excelência do trabalho que faz, pela experiência de inclusão de setores da nossa sociedade antes excluídos dos bancos acadêmicos, pela experiência e pela excelência na pesquisa que faz e que vocês, desde o primeiro dia, já vão estar expostos e mergulhados, pelo ambiente que nós procuramos criar de relação com a nossa comunidade externa, tanto na cidade, quanto na região, quanto no país, e o papel que a universidade tem no desenvolvimento regional, no compromisso da universidade com o desenvolvimento do nosso país, com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da inovação, através da educação de qualidade. Os senhores podem se sentir privilegiados. Aliás, infelizmente ainda são uma pequena parcela dos brasileiros e brasileiras que têm acesso ao ensino superior público,
gratuito e de qualidade. E é justamente essa a missão da Universidade Federal do ABC, de manter a oferta de ensino superior, público, gratuito, de qualidade, socialmente referenciado na nossa região, no nosso país, para o progresso e desenvolvimento da nossa nação. Todas e todos vocês estão convidados a construir a UFABC, mas, sobretudo, dar a nossa parcela de contribuição para a sociedade brasileira. E, obviamente, a vida de vocês não começou aqui, não começa aqui. Mas queremos convidá-los para uma nova fase da vida de vocês, dividir conosco, com a comunidade da UFABC, os seus saberes, os seus sentimentos, as suas histórias, e fazer delas, da história de cada um e de vocês, de cada uma de vocês, a nossa história a partir de hoje. É esse o convite que nós queremos fazer com vocês, para vocês, e queremos que vocês sejam muito bem-vindos no que nós queremos construir juntos, que é uma cultura da paz, onde nós valorizemos as diferenças, onde nós respeitemos as diferenças de raça, de cor, de opção sexual, de pensamentos, e que tudo isso seja ingrediente para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Então, temos um grande desafio para a nossa frente e queremos convidar a todas e todos vocês a construirmos juntos essa história de hoje em diante. Quero, com isso, dar as muito boas-vindas a todas e todos, e com certeza teremos alguns anos de um trabalho bem profícuo e, se possível, também bastante prazeroso. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao UFABC. Obrigado, professor Dácio, por suas palavras. Agora convidamos a pró-reitora adjunta de graduação, professora doutora Vânia Trombini Hernandes, para proferir sua fala. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença do professor Naumar, do professor Dácio e de todos os pró-reitores aqui presentes, docentes, técnicos administrativos e principalmente dos nossos ingressantes. Em nome da pró-reitoria de graduação, eu estou muito feliz hoje em dar as boas-vindas aos nossos ingressantes de 2018. Sei que vocês estavam muito ansiosos para chegar nesse dia de hoje, né? Esperaram alguns dias, aí, alguns meses, mas valeu a pena. Hoje, vocês começam um novo projeto em suas vidas, um novo projeto que será construído em conjunto com a UFABC. A nossa UFABC, que tem um projeto tão diferenciado e que vai ajudar a cada um de vocês construir, pedacinho por pedacinho, pecinha por pecinha, um futuro de excelência. Essa semana é uma semana muito importante, é uma semana que a universidade está se apresentando a vocês. Né? Vocês estão aqui para conhecer o UFABC, e não só em termos de ensino e pesquisa, mas principalmente nas suas atividades culturais, que é o que faz a gente continuar aqui e ter amigos. Né? Essa semana ela é muito importante para vocês fazerem amigos. Escutem, amigos. Aquele que a gente manda o WhatsApp 15 anos depois de formado e ele mora lá do outro lado do mundo. Tá? Então, aproveitem muito essa semana, aproveitem a UFABC, que é uma universidade tão diferenciada, tão diversificada, uma universidade onde temos respeito uns pelos outros, e aproveitem essa semana, que foi organizada, né, pelos alunos, pelos técnicos administrativos, pelos docentes, pró-reitores, com muito, muito carinho para vocês. Essa semana vocês terão a oportunidade de conhecer muito, muito mais da UFABC e vão conhecer ainda mais ao longo dos anos que estarão aqui. Então,
Então, é com muito carinho que a gente recebe todos vocês e dá as boas-vindas e que vocês aproveitem muito essa etapa desse projeto que vocês estão começando a construir. Muito obrigada. Agradecemos, professora Vânia Trombini Hernandes, pelas palavras carinhosas aí aos ingressantes. Pedimos gentilmente aos professores Dácio e Vânia agora que retomem aos seus lugares na plateia para prestigiarem a apresentação do professor Naumar. Deixa eu apresentá-lo antes, né, do extenso currículo, nós fizemos aqui um resumo. Nosso convidado, professor Dr. Naumar Monteiro de Almeida Filho, é professor titular de Epidemiologia no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, médico, mestre em Saúde Comunitária, PhD em Epidemiologia e Doctor of Science honoris causa pela McGill University, Canadá. É professor visitante na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, na Universidade de Montreal e na Universidade Harvard. Primeiro titular da Cátedra Juan César Garcia, da Universidade de Guadalajara, México, e professor convidado da Maestria em Epidemiologia da Universidade Nacional de Lanús, Argentina. Destacamos também suas atividades científicas em epidemiologia de transtornos mentais, particularmente o efeito de raça, racismo, gênero e classe social sobre a saúde mental. Foi reitor da Universidade Federal da Bahia de 2002 a 2010 e, desde então, tem focalizado sua produção acadêmica em estudos sobre a universidade e sua relação com a sociedade. Dentre suas inúmeras obras, podemos ressaltar Universidade Nova, Textos Críticos e Esperançosos, da editora da Universidade de Brasília, 2007, A Universidade no Século XXI, para uma Universidade Nova, em coautoria com Boaventura Souza Santos, escrito, publicado em 2008, e A Quarta Missão da Universidade, em coautoria com Fernando Seabra Santos, publicado em 2012. Foi presidente da Comissão de Implantação e reitor pro tempore da Universidade Federal do Sul da Bahia, de 2013 a 2017. Após esse resumo do currículo, como eu havia dito, do nosso convidado, tenho a honra de passar a palavra ao professor Dr. Naumar Monteiro de Almeida Filho, para proferir esta especial aula magna, cujo tema, recordamos, Interdisciplinaridade e Sustentabilidade na Universidade Inovadora. Professor Naumar, tem a palavra. Obrigado. Eu queria agradecer o convite. Pensei muito quando Dácio me sugeriu inclusive parte do tema, a gente construiu em conjunto algumas dessas escolhas, né? E aí fui estudar, claro, né? A gente sempre precisa buscar nas fontes as informações. O que eu vou apresentar aqui para vocês, é basicamente uma discussão sobre essa instituição chamada universidade. Deixa eu... Agora, é porque está invertido. O que vai para frente é o botão que está embaixo, né? Deveria ser o que está em cima. Uma discussão sobre a instituição universidade. Eu vou apresentar aqui para vocês o nosso plano de voo, quer dizer, o que vamos tratar, uma discussão rápida sobre o conceito de inovação. O conceito, aí nesse caso, já de uma compreensão que vai precisar que a gente questione algumas das ideias que a gente já tem sobre interdisciplinaridade. E o conceito de sustentabilidade, que é uma ideia que nós todos falamos, sustentabilidade é uma dessas palavras da moda, mas ela tem conotações, correlações e consequências que eu vou querer compartilhar com vocês. E o que é a universidade? Essa discussão não é uma discussão trivial, nem é uma discussão ingênua, porque vocês entraram numa universidade. E tem um significado muito próprio.
o pertencimento a uma instituição como essa. E vou propor alguns pontos para análise. E, basicamente, esses pontos para análise na direção de uma universidade pensada, projetada para o futuro. E vamos, rapidamente, indicar que existem algumas universidades no Brasil que têm buscado a inovação, a sustentabilidade. Elas têm um formato interdisciplinar, e a liderança dessas instituições é a Federal do ABC. É a primeira das universidades contemporâneas no Brasil que apresenta uma pauta de desenvolvimento nessa direção. Isso eu vou deixar um pouco aberto para que na discussão a gente possa tratar mais algumas das questões em diálogo, até para também a gente não ficar somente eu falando, vocês escutando, no formato que a gente já acha que parte dessa superação do modelo de instituição, do que a gente chama do ensino, aprendizagem, da passividade, quer dizer, pessoas sentadas, escutando e algumas falando e tal. Então, esse é o plano de voo, nossa proposta de conversa aqui. Como eu disse, eu fui estudar e estava arrumando livros, né? E encontrei esse livro, que até trouxe aqui para mostrar. É um livro de um intelectual italiano que nasceu em Cuba, Ítalo Calvino. Esse é um livro póstumo. Ele estava preparando uma série de conferências para a Universidade de Harvard sobre temas fundamentais para o próximo milênio. Isso era 1988. Ele faleceu e não completou. As 6 propostas, ou em inglês aqui é o manuscrito dele, 6 lembretes para o próximo milênio que ele fez para ele mesmo. Eles são leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, pluralidade e consistência. Ele concluiu as 5 primeiras, e a 6ª não teve tempo. A esposa, seus discípulos, juntaram esses papéis e publicaram. E é um texto realmente maravilhoso, porque indica, com um grau de precisão insuspeitado, 30 anos antes, o que estamos vivendo hoje. E o que estamos vivendo hoje é uma sociedade com uma transformação tão rápida que, por exemplo, há 15 anos não existia essa instituição. Há 5 anos, ninguém pensava que o país estaria nessa crise, nessa situação, nesse impasse. Ninguém imaginaria há 20 anos que as pessoas pudessem se comunicar individualmente através dessas maquininhas que alguns de vocês não conseguem parar de olhar, né? Essa rapidez da transformação implica uma compressão do espaço-tempo. As coisas que estão acontecendo agora, aqui, estão sendo compartilhadas praticamente em tempo real. Se estiver sendo transmitido pela internet, este lugar não pertence mais a essa localização geográfica. Isso permite também que rupturas ocorram, principalmente de limites, de barreiras. O pensamento sobre a complexidade está muito mais relevante do que o pensamento simplificador, né? As inteligências são mais compartilhadas. Eu posso dizer que hoje é mais importante pensarmos coletivamente do que há 50 anos atrás, quando alguém podia ter uma boa ideia sozinho, né? E o modo de organização do conhecimento, que estabelecia diferenças e isolamentos, é cada vez mais suplantado por modos de organização do conhecimento compartilhado, mas também em trânsito, em transformação. Isso é uma súmula do que podemos dizer que a sociedade hoje é uma sociedade onde
o conhecimento é o principal ativo econômico. Aí, por exemplo, um aparelhinho desse aqui, o que tem de valor nesse aparelho físico é mínimo. Eu posso dizer que 0,5% do preço que se paga é plástico e metal, matéria física. Os circuitos integrados são miniaturizados de tal forma que não é possível o ser humano realizar isso, não tem trabalho humano, é um trabalho automatizado. Isso faz com que o conhecimento transformado em tecnologia e sob a forma de inovação seja o principal motor, neste momento, das atividades da economia e, portanto, das relações na sociedade. Isso faz com que instituições capazes de inovar ganhem um valor muito mais do que em outros momentos da história. E essas tecnologias, quanto mais a palavra disruptiva, no sentido de que quebram, que fazem rompimentos, que produzem rompimentos, são também, ganham maior valor. E traz, nesse momento, a necessidade de que as instituições inovadoras sejam capazes de formar sujeitos competentes tecnologicamente, mas também críticos dessa competência e dessa tecnologia. É importante esse conceito de competência tecnológica crítica, porque nós estamos em uma situação que precisamos compreender mais e melhor as lógicas, os mecanismos dos instrumentos e das técnicas que usamos, para que essas intervenções possam ser socialmente relevantes. A competência tecnológica crítica implica uma habilidade, que é aplicar as tecnologias no máximo de sua eficácia, para que elas sejam, de alguma forma, potencialmente, mais benéficas para mais sujeitos, para mais pessoas. E que essa equidade na disponibilidade da tecnologia permita uma transformação social que se sustente. É claro que são aparelhos que têm um certo deslizamento e uma certa mistificação, mas que as indústrias, as empresas, o sistema econômico tem um vetor de torná-los obsoletos rapidamente. E a gente precisa contrapor a esse vetor, que é um vetor de produção de lucratividade, contrapor a esse vetor de integração desses aparelhos, desse valor do conhecimento e da tecnologia, para que a sociedade seja mais justa, seja uma sociedade mais igual. Né? Essa integração social, ela precisa ser sustentada. E sustentabilidade não quer dizer, e eu vou tratar isso daqui a pouco, não apenas a questão ecológica, que é muito veiculada nos meios de comunicação, como se fosse algo assim algo diletante, algo de pouco valor, de reduzido valor político. Né? Eu mencionei a centralidade do conhecimento e da inteligência na produção desses pequenos aparelhos. Esse é os aparelhos celulares que vocês usam, também é um outro que tem uma concentração de tecnologia muito grande, né? Faz com que uma série de regras e conceitos que a gente pensava para a constituição do que é a economia, o valor, a produção, sejam, pelo menos, não superados, mas pelo menos relativizados nesse momento do mundo. Até porque muitos desses novos aparelhos que, eu diria, estão marcando o que é a sociedade do conhecimento no mundo, a função do dispositivo, ela não é prefixada, são dispositivos de uma alta flexibilidade e que, na verdade, nós usamos muito pouco das funções.
E quanto mais nós formos capazes de pensar criticamente que não estamos usando as funções desses dispositivos, significa que sujeitos que não têm acesso aos benefícios dessa inteligência aplicada poderiam ter acesso garantido, ou pelo menos ampliado, caso nós tivéssemos a capacidade de fazer nossa competência tecnológica crítica para que mais sujeitos sejam capazes de se beneficiar. Isso porque o preço, custo do processo fabril, mas também o preço desses dispositivos não mais tem a ver com o que eles fazem, com o seu valor de uso, com sua função, mas sim com aquilo que é o potencial que a inteligência embutida, incorporada nessas tecnologias, trouxe, né? Esse elemento, que eu posso dizer assim, caracteriza muito o mundo hoje e faz com que a instituição universitária seja central nesse momento da história no mundo, estamos, dessa forma, em uma passagem, uma transição de uma organização do conhecimento setorizada, fragmentada, com isolamentos, com limites, para uma integração desses conhecimentos. E aqui eu vou falar sobre 3 pontos na discussão do que é a interdisciplinaridade. E mostrar a vocês que, num certo momento na história, se pensava que havia conhecimentos que são necessários para todos os sujeitos. Isso chamava-se inicialmente o trivium, que era o conhecimento de gramática, de retórica, foi complementado com o quadrivium, que são 4 saberes, e aí já eram saberes considerados científicos no seu momento, astronomia, aritmética, geometria, música, e esses saberes que todos os sujeitos no período medieval precisavam ter conhecimento, essa ideia de que são saberes necessários para todos os sujeitos foi superada, num certo momento da história, pela ideia de que cada sujeito precisava saber somente aquilo que sua profissão, sua área, sua especialidade definisse. Hoje, e aí as 6 lembranças que o Calvino lembra ou traz, a gente pode dizer que nós devemos pensar que existem competências, capacitações, habilidades que são úteis nesse mundo, nessa sociedade que estamos vivendo. E eu listei essas 5. A competência linguística, a capacitação em pesquisa, a competência pedagógica, a sensibilidade à cultura e essa competência tecnológica crítica, né? No caso, a gente pode dizer também que o avanço da ciência e da tecnologia em certas áreas é tão grande que sinaliza para um perfil diferente de formação profissional. E aí a pergunta a universidade está fazendo isso? Está formando sujeitos para isso? E para a gente avançar, retomando que esse é um dos pontos que define a sociedade do conhecimento, o que significa essa intertransdisciplinaridade, eu estou ampliando aí para avançar mais na conceituação, não é a mera convivência entre disciplinas. Essa mera convivência, sem troca nem comunicação, é o modo como as instituições de conhecimento tradicionais se organizam. E sim, buscar interface entre campos disciplinares, através também de fusão de disciplinas,
mas com articulação dessas disciplinas para resolver problemas concretos. É um conceito que muito se fala e pouco se realiza, de que os problemas são complexos, os problemas concretos são complexos, e nenhuma disciplina tem a resposta plena, total, para esse conjunto de questões. E aí, essa forma de organizar o conhecimento pode ser organizar na produção do conhecimento, na pesquisa, organizar na ação de superação desses limites, dessas barreiras, para que seja possível a integração transdisciplinar, e também na formação. Aí nós temos uma situação que eu diria que a universidade convencional, eu diria as outras universidades, que não, por exemplo, a Universidade Federal do ABC, se organizam imaginando que é possível ser interdisciplinar, transdisciplinar, só na pós-graduação, depois que a graduação se organiza pelas disciplinas. E a gente pode contrapor essa tese dizendo que não, a interdisciplinaridade não é uma pós-disciplina, e é preciso, desde a graduação, avançarmos na integração dos saberes. Até porque, na pós-graduação, pode ser tarde demais. Os sujeitos já não serão mais capazes de pensar de um modo integrado, articulado. E essa é uma pergunta séria, uma pergunta muito grave nesse momento, porque as universidades no mundo estão se distanciando do parque universitário brasileiro, avançando nessa demarcação da transdisciplinaridade, e nós não temos exemplos numerosos de instituições que se inovam o suficiente para dar conta dessa demanda, né? Então, vamos entrar agora no terceiro ponto, que é a questão da sustentabilidade, e eu dividi em 4 pontos aqui. O tema da consciência planetária, a necessidade de darmos respostas. Responsabilidade significa a capacidade de dar respostas sistêmicas, a questão da solidariedade como um valor, e a ideia de que sustentabilidade implica uma mudança de cultura. Não é somente algo que se pode ensinar ou se pode treinar sujeitos para serem sustentáveis. Aí. Isso implica uma crítica dessa ideia de que sustentabilidade é ser verde. Tudo que for ecológico, verde, reciclável, essas coisas, isso é só uma parcela do tema da sustentabilidade. A gente precisa fazer muitas releituras do território para a gente entender que a questão ecológica não se refere apenas à conservação ou preservação da fauna e da flora, né? A gente precisa compreender que as ações realizadas no plano local, num mundo complexo, pensado como um sistema, implicam repercussões no global, né? E que atos destinados ao conhecimento de que vivemos em um planeta com recursos finitos são atos políticos, e que uma ecopolítica está envolvida na questão da sustentabilidade. Não é somente uma matéria de acreditar ou não, é também de realizar. O outro ponto na sustentabilidade a destacar é a questão da necessidade de darmos respostas que sejam sistêmicas, quer dizer, que trabalhem o conjunto complexo das relações, porque o todo é muito mais que soma das partes. Isso também implica na identificação do que a gente chama de pontos críticos. É preciso a gente saber, ter um conhecimento, a compreensão de que nas redes complexas, alguns lugares permitem respostas, retornos a estímulos
Precisamos também pensar mais globalmente e rejeitar um pensamento muito focalizado, visando a uma ação nos sistemas, nos ecossistemas, que vão incluir muito do que, em geral, pensamos separado da sustentabilidade, como se sustentabilidade fosse possível em uma situação de isolamento, quer dizer, a questão ecológica ser tratada somente do ponto de vista ecológico. E esse tema da sustentabilidade faz parte de toda uma pauta de superação de uma forma individualista de pensar o mundo, as relações dos sujeitos e também as instituições. E aí nós temos 3 contrastes que eu destaquei aqui. Um é o individualismo versus a alteridade. A alteridade aqui é no sentido de incorporar o que o outro pensa, o que o outro sabe, o que o outro vê, o que o outro sente, o que o outro compreende, e não somente o que nós pensamos, nós sentimos, nós atuamos. A ideia de que o tema fundamental na questão da ecopolítica não é somente a inclusão de sujeitos, mas a integração em projetos comuns, em projetos que não sejam só de intervenção, mas também projetos que sejam capazes de induzir a transformação. Transformação é o tema fundamental da sustentabilidade. A ideia de que é possível ter transformações que se autorreproduzem, de modo que as energias dirigidas elas sejam energias de provocação dessa transformação. E, é claro, tem um desafio, e as universidades ainda têm limites em lidar com esse desafio, que é tornar isso em práticas pedagógicas, né? Eu tenho certeza que vocês vão encontrar movimentos nessa instituição na direção de tornar aqui uma cultura institucional, criar uma cultura institucional, reproduzir, alimentar, cultivar, para que a sustentabilidade faça parte de uma mudança de cultura mais ampla. E agora eu vou entrar no nosso assunto mais específico. Às vezes eu tenho dificuldade de conversar com algumas pessoas que estão na universidade, mas não têm uma ideia muito clara de onde é que estão. E agora eu vou falar de um assunto que diz respeito a vocês, no primeiro dia entrando numa instituição que se chama universidade. E vou aqui indicar que é preciso distinguir funções do ensino superior de missões da universidade. Nem toda instituição de ensino superior é universidade. Mas a sociedade brasileira se acostumou tanto que muitas vezes as pessoas dizem: eu estou indo para a faculdade, querendo dizer que está vindo para uma universidade. Então não distingue o que é uma faculdade de uma universidade. E aí nessa sessão eu vou tentar esclarecer um pouco mais essa distinção. Vou mostrar alguns modelos de instituição universitária. A universidade como mosteiro, como torre de marfim, como faculdade, campus, laboratórios, redes. E vou finalizar falando de uma coisa que é muito própria da Federal do ABC, junto com outras instituições inovadoras no Brasil, que é a arquitetura curricular em regime de ciclos. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso durante a passagem pela instituição. Mas eu queria já ter o prazer, viu, de ser o primeiro a introduzir essa singularidade da Universidade Federal do ABC. Singularidade acompanhada por outras experiências em curso em nosso país. Bom, essa definição de universidade é uma instituição hipercomplexa, concebida na história para promover a inovação na cultura e na sociedade, cumprindo múltiplas funções sociais. O problema é que algumas dessas funções são funções de ensino superior e algumas das missões são próprias da universidade.
Quais são as funções de ensino superior? É instrução de quadros técnicos para a sociedade. Quer dizer, basicamente, formar profissionais. O que é um profissional? É uma pessoa que sabe aplicar uma tecnologia bem. Ou então, é um profissional do ensino, é uma pessoa que sabe ensinar com algum grau de eficiência. Essa formação profissional, instrução de quadros técnicos, é uma função de ensino superior na nossa sociedade. Algumas outras sociedades diferentes têm diferentes recortes. A segunda função do ensino superior é replicar o conhecimento já existente e suas tecnologias. Significa que ensinar pessoas a fazerem bem o já conhecido da mesma forma que foi bem feito até agora. E a terceira função do ensino superior é habilitar carreiras profissionais, quer dizer, produzir diplomas. O diploma é um certificado que diz à sociedade que alguém está habilitado, certificado legalmente para realizar alguma atividade. Ser um engenheiro, ser um médico, ser um advogado, ser qualquer outro profissional de qualquer outra natureza. Essas funções de ensino superior, a universidade faz, mas não é a missão da universidade como instituição peculiar, singular. As missões da universidade são missões de cultura. A universidade foi primeiro organizada, concebida para ser uma instituição da cultura. Cultura artística, cultura humanística, mas principalmente cultura científica. A outra missão da universidade é formar intelectuais. Qual é a diferença de um profissional, um técnico, um funcionário, de um intelectual? É que o intelectual tem que pensar. É um sujeito que é capaz de criar, é capaz de inventar, é capaz de formar e é capaz de criticar. Instituição moderna da história, inventada para formar intelectuais, é a universidade. Uma escola de educação superior, um instituto, uma faculdade, não tem essa obrigação social e política de formar sujeitos pensantes, críticos. Né? A universidade tem. Né? Para isso, ela precisa ser capaz de criar e produzir conhecimento. Para formar produtores, criadores, inventores, ela precisa fazer isso. Então, a universidade tem a função pesquisa. Uma faculdade não tem essa necessidade. O Brasil, vocês sabem quantas instituições de educação superior tem o Brasil? Registradas até o ano passado? Quase 3.000 instituições. Quantas dessas têm o nome universidade? 187. E sabem quantas merecem o nome de universidade? Eu não vou dizer quantas merecem, poucas. Entre elas, a Universidade Federal do ABC. Por quê? Porque a maior parte, a quase totalidade, a esmagadora maioria das instituições de ensino superior não produzem conhecimento. Aliás, os docentes não têm nem tempo para isso, eles são pagos para dar aula. Né? E missão fundamental, crucial da universidade, é a crítica cultural e a transformação social. Nenhuma faculdade se interessa, quer, ou nenhuma instituição, nenhuma escola, nenhuma dessas instituições isoladas, tem a preocupação de estar aqui realizando aquilo que às vezes é muito doloroso, muito difícil, que é ser contra, se levantar em contraste, em conflito, em luta. Né? E a universidade tem essa missão. Aí eu vou falar agora de que a universidade nem sempre foi o que ela é hoje, claro. A universidade medieval eram mosteiros, inicialmente mosteiros. Eu sei que não é da época de vocês, mas um filme fantástico chamado O Nome da Rosa. Alguém chegou a ver aí O Nome da Rosa.
E quem não viu, procure aí nesses. É um filme realmente fantástico. Vem de um livro, também de um intelectual italiano da geração de Calvino, Umberto Eco, né? E mostra um mosteiro medieval. Não era esse, não. Isso aqui é o mosteiro do Monte São Michel. Eram lugares que a igreja isolava para conservar a cultura dita da civilização durante a Idade Média. Essa é a primeira. Que pena que a iluminação não está dando para vocês verem o detalhe. A Universidade de Bolonha é considerada a primeira universidade do mundo. A data de sua inauguração, naquele tempo não se inauguravam coisas, né? As coisas iam acontecendo. É 1080, né? Há quase 1000 anos. É considerada a primeira universidade que ainda existe. Aqui é a biblioteca. Eu tenho uma predileção por biblioteca. Quando eu visito uma universidade, eu vou... Essa é a biblioteca velha, né? Aqui é o fundo da Catedral de Notre Dame. Funcionava o Colégio de Notre Dame, que é a raiz da segunda universidade mais antiga, que é a Universidade de Paris. Diferente da Universidade de Bolonha, a Universidade de Paris existiu e deixou de existir e depois voltou a existir, né? Mas eram mosteiros. Na época clássica, aí a gente já está falando pós-Renascimento, as universidades se conformavam com uma expressão que até hoje existe, Torre de Marfim. Uma torre de marfim. Coimbra. Aqui é Coimbra. Se algum de vocês visitar Coimbra, provável que algum de vocês já tenha ido, Coimbra é uma grande colina. No topo da colina, vocês estão vendo aqui, tudo isso aqui é a Universidade de Coimbra. E a cidade Coimbra existiu por causa da Universidade de Coimbra. A Torre de Marfim mais celebrada é a Universidade de Oxford. É uma cidadezinha também separada do mundo, onde os sábios, os professores e tal, ensinavam muito matérias relacionadas à religião em total isolamento, né? Aqui é a Universidade de Cambridge. Aí, como eu falei que eu gosto de visitar a biblioteca, aqui está escrito Universidade de Cambridge, biblioteca. É enorme. Aqui sou eu, né? Vocês estão vendo? É com frio, né? Como, aliás, essa madrugada fez um frio enorme aqui. No iluminismo, aí eu já estou falando século XVIII, início do XIX, as universidades assumiram a forma de faculdades, né? Essa é a Faculdade de Medicina de Paris. É chamada A Velha. Ela se chama assim, tem o apelido, A Velha Faculdade de Medicina de Paris, né? Foi modelo para muitos países do mundo, inclusive o Brasil. Aí, aqui, na Bahia, claro, né, eu tinha que falar da Bahia, né? Aí, a Catedral e a Faculdade de Medicina. Aqui é a Catedral, Faculdade de Medicina, e aqui atrás está o Pelourinho. Se vocês vão à Bahia, certamente já passaram aí na frente, né? Só um outro exemplo de faculdade, vocês estão reconhecendo essa? A do Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito. A primeira faculdade de medicina do Brasil é essa aqui, da Bahia, de Salvador, e a primeira faculdade de Direito é a daqui, né? O que é a faculdade? É uma seção autocontida de formação de sujeitos em uma carreira única. Isso é distinto do conceito de universidade que prevalece no mundo hoje, que são as universidades em campos, laboratórios e em redes, mas que elas não são divididas. Esses vão até entender que a Federal do ABC não tem faculdades. Não tem faculdades como conceito. Porque a integração dos saberes
já se faz na própria constituição, na organização da instituição. Né? O que é a ideia do campus universitário? É um lugar, aqui é o campus da Califórnia em Berkeley. É um campus incrível, porque dentro dele você não vê o mundo fora, mas ele está dentro de uma grande cidade. Né? Deixa eu só voltar aqui para vocês verem aqui. O prédio central mais importante e maior daqui é a biblioteca, a Morrison Library. Aqui sou eu, ó. Não estou brincando, não. É verdade. Verdade. Vocês já acharam que eu estava brincando. Aqui é a Universidade de Harvard. Alguém já visitou Boston, Cambridge, Harvard? Alguém já esteve lá? De curiosidade? Já. Tem umas pessoas que fizeram assim, mas não levantaram a mão com vergonha. Né? Mas, aí. A Universidade de Harvard está numa área metropolitana fantástica, que tem mais de 18 universidades num raio pequeno. O prédio mais importante está aqui escrito, é a Widener Library, a biblioteca da universidade. Essa é a biblioteca da universidade. Aqui sou eu. Vocês não estão acreditando, não? Vou dar o zoom. Essa é a biblioteca de outro campus muito importante, de outra universidade também muito importante, assim, realmente de vanguarda no mundo em vários campos de conhecimento, que é a Universidade de Columbia, em plena Nova York. Muitos que visitam Nova York passam na frente da Universidade de Columbia e nem enxergam, porque ela está um pouco para dentro. Mas aqui é a biblioteca, a Morrison Library, eu acho que é Morrison o nome dela. E aqui sou eu. Mas aí já é aquele selfie que a gente se esconde no próprio selfie. Né? Esse é o campus de uma universidade também muito famosa, Stanford. É outra universidade vanguarda na produção da ciência e da tecnologia. Aí sou eu. E aqui é a biblioteca da Universidade de Stanford. Né? Eu não fiz isso para me mostrar nas universidades, né, nem nas bibliotecas. Mas duas mensagens estão aí implícitas. Uma é que o conceito de universidade ele é quase antagônico ao conceito de faculdade pela integralidade que representa o campus universitário. Então, vocês têm aqui um campus universitário com esse esforço. Mas o campus universitário está sendo, não superado, mas está sendo enriquecido com formas de organização da universidade que já estão aproveitando alguns dos avanços tecnológicos dessa conectividade do mundo de hoje. Então, o conceito de redes digitais, permitem superar a ideia de que o campus é um lugar físico. E também a ideia de que a ciência hoje em dia não mais é feita por um único sujeito, em isolamento, em um laboratório distante, faz com que os laboratórios sejam espaços de ensino. Essa instituição é uma instituição baseada em laboratórios, desde sua concepção. O nome laboratório, vocês sabem qual é a origem etimológica do nome laboratório, é o lugar que se trabalha. Laboral, labor é trabalho. E já é um conceito moderno de universidade, que é a ideia de que se aprende fazendo, trabalhando. Né? E agora eu vou tratar do último ponto nessa sessão do que é a universidade, até para a gente poder começar a ter um diálogo sobre isso, é que na história do mundo, nessas formas de organização das universidades que eu mostrei para vocês muito rapidamente, né, aí, duas arquiteturas curriculares predominam, dois regimes curriculares predominam. Um é um regime linear direto e outro é o regime de ciclos de formação. O que é o regime linear direto? É aquele em que a pessoa entra na educação superior,
já no curso de formação profissional, criando uma situação que é uma situação tão irracional que eu não sei por que é que o sistema brasileiro, que é esse aqui, é um linear direto, usa e não percebe a irracionalidade. Qual é a irracionalidade? É que para entrar na universidade no Brasil, a pessoa precisa escolher o curso antes. Escolher o curso, a escola, a faculdade, tudo antes. E aí faz um processo seletivo que, para mudar, precisa sair e fazer de novo. No Brasil, nós temos um sistema que predomina no Brasil, eu não vou dizer que seja o exclusivo, porque tem algumas instituições diferentes, eu vou mostrar. As pessoas entram em cursos chamados bacharelados, licenciaturas, habilitações, cursos de profissionais de curta, média, longa duração. Aí, a pós-graduação é separada nessas instituições. Não tem articulação entre a pós e a graduação. E tem o que chamam de sensu lato, que a maioria das instituições são cursos de especialização, algumas têm um formato chamado MBA, que produz uma espécie de confusão que nenhum outro país do mundo tem. Eu posso dizer para vocês até um pouco com essa experiência aí de alguns anos de vida nessa atividade, né? Aí. Em contraposição, esse é o modelo norte-americano, por exemplo. Todos os alunos entram na universidade em uma seção chamada college, que tem 2 graus, bacharel em artes ou bacharel em ciências, onde o curso é montado por cada aluno. Em áreas de concentração principais, que chamam major, e áreas de concentração secundária, chamam minor. Só depois é que eles fazem cursos profissionais em formato de mestrado, alguns, por exemplo, educação, administração, farmácia, saúde pública, minha área aqui, ou doutorados profissionais. E tem o PhD. Esse sistema é chamado ciclos, porque é um primeiro ciclo, um segundo ciclo, um terceiro ciclo. A Europa fez recente uma reforma. Começou em 1999, era para durar 10 anos, mas eles pediram uma prorrogação, está em curso ainda, chamado Processo de Bolonha, onde os cursos de primeiro ciclo duram 3 anos, em áreas indicativas de cursos profissionais, e depois tem o segundo ciclo, mestrados, acadêmico e profissional, e doutorados. Aí. Como é que está no mundo essa divisão? O modelo norte-americano é norte-americano porque não é só estadunidense. Canadá está também, todo o Sudeste Asiático, né, e os países árabes que têm universidades. Né. O modelo de Bolonha está em toda a Europa, são 45 países que adotam o modelo de Bolonha, né, além dos países da comunidade britânica, da Commonwealth. Né. Na América do Sul, eu chamei aqui de residual mediterrâneo, vocês talvez não estejam lendo lá do fundo, mas é um modelo que existia na Península Ibérica e na Itália antes do processo de Bolonha, ainda persiste na Argentina, Chile, Paraguai, Colômbia, esses países. Né? E o Brasil tem um modelo que só tem no Brasil, só existe no Brasil, que é aquele que eu mostrei de entrada direta nos cursos, mais ou menos como está ali. Né? Bom, o regime de ciclos. Eu já estou finalizando aqui essa parte. No Brasil, algumas universidades, iniciando aqui na Federal do ABC, o conceito dos bacharelados interdisciplinares, na verdade, vem de uma ação da Academia Brasileira de Ciências. No ano 2002, um GT,
que publica em 2004, né, Dácio? Um relatório dizendo o seguinte: se o Brasil não atualizar o seu modelo de formação de cientistas, a ciência brasileira vai ficar para trás. Quando aí o governo federal concebeu o projeto, ou iniciou, lançou o projeto da Universidade Federal do ABC, convidou uma comissão formada por grandes pesquisadores brasileiros, liderados por alguns membros desse grupo de trabalho da Academia Brasileira de Ciências. E o conceito foi de que, na formação de cientistas, um primeiro ciclo de formação geral interdisciplinar era necessário antes da formação profissional em segundo ciclo e a formação de pós-graduação em terceiro ciclo. Esse modelo, iniciado na Federal do ABC, com o bacharelado em Ciências e Tecnologia, posteriormente, 2 anos depois, né, se abriu o de Ciências e Humanidade, né? Ou foi simultâneo? Não, bem mais. 2006, 2010, tá. Então, 4 anos depois, o bacharelado em Ciências e Humanidades. Na Federal da Bahia, eu era reitor no período e a gente abriu 4 bacharelados interdisciplinares. Artes, Humanidades, Ciência e Tecnologia e Saúde. Usando, nesse caso específico, o modelo da Federal do ABC. Outras universidades aproveitaram o Reúne, federais, né, e descobrimos que tinha um bacharelado em Ciências Exatas na Unesp. Então, o cenário em 2010 eram 3, 6, 9, 10 universidades, é isso? Não, 11 universidades, né, em 2010, com aquele regime de ciclos, só que a Federal do ABC é a única que tinha um regime exclusivo de ciclos, desde o seu início. Esse é o cenário já em 2017. Eu estava numa comissão no Ministério da Educação recente, teve uma reunião, o Dácio até estava nessa reunião também. O pessoal deu uma notícia lá que já tinham mais de 40 bacharelados interdisciplinares no Brasil, né? E já são mais de 20 instituições, né? Então, é um modelo que tem crescido, esse modelo. Então, agora eu já estou fechando e deixar um pouco a discussão sobre as experiências inovadoras, mas já estou fechando, dizendo que, para analisar, alguns pontos precisam ser levantados. Primeiro, universidade inovadora é uma redundância. Toda universidade deve ser inovadora. Quer dizer, isso é um bom conceito, mas vá falar isso nas universidades. A maioria das universidades diz que é inovadora, mas se mantém fazendo a mesma coisa que fazia antigamente. O antigamente depende do conceito que você usa de antigamente. O antigamente, há 15 anos no Brasil, era a mesma forma de organização curricular do início do século. Então, é um antigamente que dura mais de 100 anos. O modo em que eu fiz medicina naquela faculdade que vocês viram ali, né? Bem velha a faculdade, né? Isso há muitos anos atrás. Não vou dizer há quantos anos atrás, porque vocês vão achar que eu sou muito velho. Mas o modo como o currículo se organizava, quando eu fiz, é o mesmo da agora. As mesmas matérias, os nomes são os mesmos. As mesmas anatomia, fisiologia, histologia, embriologia, as logias, todas iguaizinhas. Aí eu comecei a estudar essa coisa de história da universidade e fui descobrir que essa estrutura curricular é do século XIX. São mais disciplinas, elas estão mais subdivididas, mas a estrutura é basicamente a mesma. Então, em vez de ter só uma microbiologia, tem uma virologia, tem uma parasitologia, mas a estrutura da organização do conhecimento é a mesma. Então, é uma redundância, mas é uma redundância que a prática das instituições contesta.
eu posso dizer que são poucas as universidades inovadoras que temos no nosso país. O segundo ponto para análise é a demanda. Se aquele suposto que eu trouxe no início, de que a sociedade do conhecimento exige aquele perfil de formação geral, interdisciplinar, significa que esta demanda já se verifica nos setores da economia, nos setores da sociedade que já tem maior avanço. Né? Nós temos uma urgência, que é uma educação para a sustentabilidade. Alguns dizem até que a degradação dos recursos ambientais no planeta já ultrapassou aquele ponto de não retorno. É muito sério, mas a gente pode também pensar que a degradação dos recursos relacionais sociais também nós temos chegado a uma situação de extremo estresse sobre as ecologias. Né? Nesse ponto para análise, eu vou trazer uma palavra estranha aqui. As pessoas usam muito utopia. Eu prefiro protopia para dar uma proatividade e não algo que é apenas um sonho. Né? Quando Dácio foi me apresentar, começou a falar, é um sonhador, e depois ele retificou, não, um pensador. Porque a ideia de sonhar, primeiro, ela é muito alienada. Quem sonha não está acordado. Para ter um sonho efetivo, né? Não está acordado, primeiro. Mas o segundo ponto também é que o sonho não tem compromisso com a concretude, com a realização. Né? E nós temos um conceito que integra a ideia de sustentabilidade com a ideia de inovação, com a ideia de superação das disciplinas, que é a ecologia dos saberes. E aí, um perfil de universidade do futuro é uma universidade inovadora, interdisciplinar, capaz de responder, de sustentar suas mudanças e seja respeitosa dos saberes. Tá? Essa ecologia dos saberes é uma perspectiva recente. O pensador que mais avança nessa direção é o Boaventura de Souza Santos. Não é dele a ideia de ecologia da mente, dos saberes. Tem outros autores, mas ele politiza esse conceito, que é uma perspectiva de inovação radical, mas possível e viável. Para conhecer, reconhecer, criar e recriar saberes e práticas, novos ou renovados, reciclados, reinventados, capazes de produzir e reproduzir mudanças rápidas, profundas e sustentáveis. Não adianta uma mudança que é um espasmo e depois há um retorno ao anterior. A sustentação da mudança é necessária na Universidade Brasileira. Essa inovação pode se dar em dois planos. Um é as arquiteturas curriculares e trajetórias formativas no plano das estruturas. E acho que a Federal do ABC é um exemplo de uma transformação sustentável nessa direção. E, no plano dos processos, o avanço nas tecnologias educacionais, nos processos pedagógicos, em práticas de ensino. E aí, minha conclusão não é muito otimista. Eu não sei se assim eu vou estar frustrando o reitor que me convidou, mas nós não temos no Brasil uma maioria de instituições universitárias que cumprem a missão da universidade. Por uma questão eu acho que muito séria do ponto de vista político. É que são instituições que estão distanciadas da sociedade. Elas sequer sabem quais são as demandas concretas da sociedade. Tem suas demandas internas, seus processos são muito próprios. Né? E aí, eu vou concluir fazendo um retorno ao Calvino. Né? Claro, uma universidade do futuro inovadora, crítica, ativa, intertransdisciplinar, capaz de responder, tudo bem, que sustente, respeitosa dos saberes, mas ela precisa ser
leve, rápida, precisa, ser exata nas suas ações e intervenções, visível, não adianta se esconder, aliás, o momento histórico não é para ninguém se esconder, plural e consistente. Aí a gente pode imaginar como uma questão ampla, não só para essa instituição, que vocês estão sendo convidados, o reitor fez essa chamada, vocês estão entrando numa instituição que está demandando de vocês a continuação do seu processo de construção, que não está acabado. Ela foi inaugurada formalmente, ela é construída a cada dia. E a cada dia com vocês. Mas, e também, parte da mensagem do reitor Dácio, mais forte que isso, é que o com vocês não é vocês, sujeitos individuais representativos dos projetos de cada um. Vocês representam, de certa forma, a sociedade aqui dentro. É claro que as instituições filtram aqueles que entram e fazem parte de sua trajetória, de seu processo. Que esse filtro seja um filtro social, econômico, de gênero, de etnia, faz com que a sociedade representada por vocês seja insuficientemente representada na sua diversidade. Daí que essa chamada para que vocês se integrem nesse processo de construção da Universidade Federal do ABC como uma universidade do futuro, preenchendo esse conjunto, esse complexo de características, atributos, propriedades, que são, de fato, difíceis. São difíceis de sustentar num país que valoriza muitas vezes o inverso. Né? Eu creio que sejam não boas-vindas naquele sentido de um acolhimento, mas sim de uma conclamação, uma chamada, uma convocação para que esse projeto de uma universidade inovadora, sustentável, interdisciplinar, ele tenha todas as condições de se viabilizar como modelo para outras instituições no país. Outras questões a gente pode, no debate, né, e eu vou fechar aqui agradecendo muito a atenção de vocês, que eu notei que em certos momentos os aparelhos celulares começaram a desaparecer das mãos das pessoas, o que significa que o interesse foi forte pelo conjunto de desafios que está nos chamando a todos para uma atuação decisiva. Obrigado, professor Naumar. Nossos agradecimentos aqui da Universidade Federal do ABC. Enquanto o professor toma sua água ali, vai recuperando aí a voz, eu pergunto à plateia se há alguma pergunta, alguma questão para ser colocada, alguma dúvida referente à palestra que foi ministrada. Não? A gente pode fazer algumas rodadas, a gente tem aqui a equipe com microfones ali. Tem uma, eu vou ali. Acho que eu posso ali primeiro. Depois a gente, se mais alguém quiser, tem a Claudete ali com o microfone. Meu nome é Lívio. Na verdade, eu estava tentando entender alguma coisa, na verdade. A diferença entre o modelo americano e o modelo de Bolonha, e a sugerida brasileira que tinha... Não, a sugerida brasileira não, as duas primeiras, modelo americano e de Bolonha. Obrigado. Olá, boa tarde, eu sou o Pedro. A minha dúvida é a seguinte: quando o senhor estava explicando a diferença entre faculdade e universidade, o senhor disse que a faculdade não tinha como missão gerar indivíduos críticos como tem uma universidade. Mas não é função de toda instituição de ensino gerar um indivíduo crítico, pelo menos dentro de uma área? Porque, senão, como é que medidas como criar universidades do futuro se tornam possíveis? Mais alguém? Aqui. Opa, valeu.
Boa tarde, meu nome é Eduardo. E eu gostaria de perguntar, em relação à faculdade e universidade que o senhor falou um pouco, se o motivo de existirem muito mais faculdades, se ela está relacionada à necessidade, né? A necessidade, por exemplo, de mercado, de existir tanta faculdade. Por que existe tanta faculdade? Né? Tá bem. Bom, primeiro deixa eu começar pela diferença entre o modelo norte-americano e o modelo de Bolonha. Nos Estados Unidos, o chamado college é um curso aberto. Ele só tem duas grandes designações. Artes, que não é artes, pode ser... É artes no sentido histórico, antigo, né? É muito mais do fazer. E ciências. Então, é um bacharelado em artes ou bacharelado em ciências. Os alunos entram e escolhem, montam suas grades curriculares, suas trajetórias formativas. É recente a segunda parte do college já ser focada em uma certa área profissional, por exemplo, pré-média, ou então pré-law, pré-direito, né? Isso é mais recente, mas é livre. E é interessante nas universidades nos Estados Unidos que alguns deles se chamam Liberal Arts Colleges, onde a formação é nas humanidades em geral, então estudos clássicos, isso para todo mundo. Esse modelo, além disso, dura 4 anos, é outra diferença importante. Então, significa que para alguém entrar em um curso de profissão nos Estados Unidos, ele faz na universidade 4 anos de formação universitária. A Universidade de Harvard, por exemplo, o programa tem conhecimento do mundo físico, do mundo social, do mundo cultural, tem muita questão de lógica, evidentemente que o aspecto científico entra também. O processo de Bolonha, ele é mais estruturado. E os cursos já têm uma conformação profissionalizante. E aí, por exemplo, se faz em Portugal, em Portugal eles chamam os cursos, que aqui se chamam de bacharelado, lá se chamam de licenciatura, né? Aí tem uma licenciatura em Ciências da Saúde, para as pessoas que querem fazer formação em saúde, mas sem ainda definir se é medicina, se é odontologia, se é enfermagem ou outro. Então, e além disso, os cursos são mais curtos. São 3 anos. Então, o bacharelado de Bolonha dura 3 anos. Eu acho, e aí me permitam os professores aqui, eu acho que o modelo que a Federal do ABC lança é uma síntese, uma tentativa de incorporar o melhor dos 2 modelos e evitar problemas dos 2 modelos. Qual é o problema do modelo norte-americano? É que ele é tão livre, que alguém pode fazer os 4 anos e sair sem nenhuma definição. E ganha o mesmo bacharelado de ciências ou de artes e faz áreas de concentração, algumas até... Minha neta, por exemplo, está optando entre área de concentração, antropologia, saúde pública, estudos de gênero e estudos de língua. Quer dizer, realmente pode ficar, de linguagem, pode ficar bastante diversificado isso, né? E sem uma precisão, uma definição, uma resposta. Qual é o problema do modelo de Bolonha? É que ele já é pré-profissional, não tem um espaço para formação geral. A gente pode entender que a maioria dos países europeus, o sistema de ensino médio tem uma parte humanística muito forte, muito robusta. Então, pode ser que nas universidades lá isso não precisa. No Brasil é necessário. Aí eu interpreto a solução brasileira iniciada aqui, dos bacharelados interdisciplinares, como uma súmula do melhor dos 2 mundos, na melhor das hipóteses, né? E quando dá certo. Aí ficou claro a diferença do norte-americano para o europeu e o nosso sistema. Bom, eu não quis fazer um libelo contra as faculdades.
Mas é que o conceito de faculdade ele é definido pelo recorte da profissão. E o recorte da profissão é determinado pela corporação. E eu acho que não tem segmentação social mais autogestionada do que a corporação profissional, onde o interesse da carreira específica, da ocupação específica, prevalece sobre o da sociedade. Então, não é que os sujeitos não sejam capazes de ter uma formação crítica numa faculdade, mas é que, na definição do recorte, prevalece o conjunto de relações e interesses institucionais específicos das corporações. Tanto que as faculdades são regidas pelos conselhos profissionais. Uma universidade tem autonomia para resistir a essa pressão. Quer dizer, quando exerce sua autonomia, evidentemente, quando merece o nome de universidade. E aí faz com que o conjunto dos campos de conhecimento sejam capazes de sobrepor à pressão política, econômica, específica, que o modelo faculdade permite. É claro que tem faculdades e tem faculdades. E aí eu posso fazer uma distinção que já vai na direção da sua questão, que é a instituição de ensino superior privada e a instituição de ensino superior pública. A instituição de ensino superior pública, mesmo sendo uma escola isolada, um instituto tecnológico, até mesmo uma faculdade estabelecida, não tem a dependência do mercado. Do mercado no duplo sentido. Tanto o mercado que vai absorver os profissionais por ela formados, quanto o mercado de ensino, que trata a educação superior como mercadoria. Então, as faculdades, elas são vulneráveis ao mercado, mais do que as universidades. Aí, sua pergunta também tem uma pegadinha por trás dela, que é a questão da sociedade real. A sociedade real brasileira tem um domínio do mercado privado sobre as organizações e os movimentos sociais. Isso sem dúvida. É uma sociedade organizada de modo capitalista e alguns dizem capitalista selvagem. Ocorre que certos campos de conhecimento são absolutamente necessários para a organização intelectual da sociedade e não são lucrativos. E aí, uma faculdade organizada como uma instituição privada, com fins lucrativos, como uma empresa, só vai querer investir naquilo que gera renda e lucro. E a sociedade não vive só de renda e lucro. Tem valores sociais que um conjunto de instituições precisam se apropriar desses valores. Senão a sociedade vai ser a barbárie. A crueza que às vezes até parece que a sociedade brasileira está nesse caminho, né? E aí a relação da universidade com o mercado é uma relação muito difícil se a universidade é uma universidade pública. Porque aí os gestores não vão entender que é importante para a cultura, por exemplo, a formação de um sujeito que saiba uma língua extinta. Mas saber dominar uma língua extinta não dá lucro para ninguém, não forma carreira. E aí você pode ter uma sociedade, por exemplo, que não estuda seu passado. Você pode ter uma sociedade que pensa a identidade do Brasil sem as referências afro-ameríndias, mas isso não dá lucro. Então, instituições dessa natureza, em todo o mundo, são universidades que fazem esse trabalho de construção da crítica e também a construção daquele conhecimento que não tem interesse para o mercado. Aliás, se
a gente for levar ao extremo algumas tendências na organização da educação superior no Brasil, a gente pode dizer que o que o país está investindo na construção do seu futuro é o futuro de formar sujeitos só para o sistema financeiro, só para o sistema industrial, só para o sistema agrário. E o que isso está produzindo como retorno para a sociedade, para a sustentabilidade, é preocupante, né? Então, essa é uma discussão, por isso que a sua questão é super importante. Pelo lado, inclusive, do que ela tem de prático. Porque se não tivermos uma rede forte de universidades públicas, não regidas pela lucratividade, pelo imediatismo, e que sejam capazes de produzir elementos para a soberania, nós vamos ficar dependentes, inclusive, do ponto de vista da ciência e da tecnologia. E, como país, nós seremos obrigados a importar de tudo. E a pior situação é ter de importar ideias, né? Ter de importar inteligência. E importar a inteligência do outro é a submissão ao pensamento que não é o nosso, não é a nossa independência, né? Então, esse é um tema realmente importantíssimo a se discutir toda vez que os cortes orçamentários nos ameaçam, né, Dácio? Porque o fato de termos a manutenção da nossa instituição ser uma fonte pública faz com que não estejamos, como universidade, vulneráveis a exatamente essas tensões, essas pressões e esses vetores da economia privatizada, né? Mais alguém? Está chegando. Aqui. Boa tarde, meu nome é Vitória e eu gostaria de agradecer pela palestra. Eu venho do ensino médio público e, além de ser público, normal, ele era integrado ao ensino técnico. Eu gostaria de perguntar se o senhor acha que dá para mudar a universidade sem mudar o ensino médio, no caso. O senhor não acha que essas coisas da universidade do futuro ela já não tinha que ter no ensino médio, já não era para ser importante? É isso. Obrigada. Mais alguém? Ali. No fundo. Aqui também? Depois a gente pega ali na última fileira. Tem mais um. Prazer, meu nome é Beatriz. Palestra muito boa, obrigada por dar essa palestra para a gente, foi fantástica. E eu queria perguntar um pouco, complementando a pergunta dela, sobre o sistema de ingresso nas faculdades. Ele, para ser uma faculdade do futuro, para ser uma faculdade que representa a sociedade, o sistema de ingresso não teria que ser transformado assim totalmente, teria que ser alguma coisa totalmente diferente. E qual a sua proposta para isso? Porque eu não vejo alternativas. Tem mais uma aqui. Eu sou Esteban, sou aluno ingressante desse ano. Eu sou chileno e eu queria questionar um pouco a universidade inovadora. Porque, como o senhor falou sobre o tema estrutural, curricular, mas sendo que a forma de exposição e como o aluno aprende continua sendo a mesma, que uma aula expositiva. Não sei se já tem se pesquisado um pouco sobre o ABP ou algum outro tema ou metodologia de ensino. Eu vou começar por essa. Eu coloquei, deixa eu até voltar aqui,
está até perto aqui. Isso. Aqui. Os 2 planos da inovação. E eu diria que o primeiro, nós temos alguns poucos experimentos em curso no Brasil, que é a mudança nas estruturas curriculares, como acontece aqui na Federal do ABC. E o que você está me dizendo, e é correto, é que essa mudança não basta. É preciso ter também uma inovação no plano dos processos, exatamente nos processos pedagógicos e práticas de ensino. Nesse caso, a gente tem uma oportunidade, um momento muito rico, que é justamente integrado nessa questão tecnológica. Eu tenho sempre avaliado que há uma certa rejeição ao uso de tecnologias nas instituições, de modo que é possível, por exemplo, imaginar que a universidade é o lugar que mais ensina tecnologia de ensino-aprendizado e menos pratica as metodologias novas e o uso das tecnologias. É claro que tem uma variedade bastante grande. Você falou a ABP, por exemplo, né? Aprendizagem baseada em problemas, e tem assim, uma lista bastante grande dessas propostas, e muitas delas se dirigem a uma certa inversão no processo, quer dizer, centrar o processo mais na customização da capacidade de aprendizado dos alunos e do protagonismo dos estudantes, né, em vez de ser a centralidade no docente, no professor. Eu tenho uma experiência relativamente recente na Universidade Federal do Sul da Bahia, onde a gente teve um sucesso bastante razoável na introdução de uma mudança de estrutura curricular, nem mudança, porque a instituição era nova, então foi como a Federal do ABC. A gente já começou com uma estrutura curricular desse modelo, desse regime. Aliás, Dácio até me pediu para falar um pouco sobre a Federal do Sul da Bahia, mas eu achei que priorizar a Federal do ABC como matriz disso. Qual é o problema que nós encontramos lá? Que eu não sei se esse problema afeta aqui. É que, mesmo a estrutura curricular mais avançada, um docente formado no sistema antigo, ele pode ter apenas uma mudança de denominação e mudança de aparência. Mas sua prática pode persistir aquela prática oitocentista de professor falando, aluno escutando, anotando e obedecendo. É possível. Lá nós encontramos isso. O modelo que a gente introduziu e até buscou avançar foi, por exemplo, usar a equipe docente em vez do docente individualmente. Porque essa é uma versão da autonomia universitária que é uma versão muito nociva. A autonomia da universidade se confundida com a autonomia do professor. E aí o professor assume e diz assim, na minha cadeira, ou na minha cátedra, e já é uma referência ao modelo muito antigo, né? Na minha cátedra mando eu, e eu ensino da maneira como eu acho que deve ser. Esse é um problema, porque vocês lembram que a palavra coletiva aparece muito nesse retrato do que é o mundo contemporâneo. A inteligência é coletiva, o aprendizado é coletivo. E aí o processo de ensino-aprendizagem ele tem que ser compartilhado. E nós tivemos uma dificuldade muito grande em motivar o corpo docente da instituição a ser inovador nos processos educacionais. Mesmo uma instituição que só tem bacharelados interdisciplinares, só tem cursos em regime de ciclos e tudo mais, mas ainda assim, no microprocesso pedagógico, a gente encontra uma dificuldade muito grande de avançar. Então, essa é uma questão que eu acho uma questão desafiante. Bom, as outras duas questões, a questão da referência ao ensino médio.
o ensino básico, a educação básica, aquilo que acontece antes da universidade. Eu vou primeiro traçar o que eu acho que é o panorama típico no Brasil. É um processo seletivo duríssimo, por isso que sua questão tem a ver com a questão de sua colega, duríssimo, que é feito para excluir e não para acolher. É feito para derrubar sujeitos, produzir um grau de competitividade tal que os sujeitos ficam fora, tendencialmente. E isso digamos, é piorado pelo fato de que, na estrutura da universidade brasileira atual, as pessoas fazem as escolhas profissionais antes de entrar na instituição. Isso faz com que haja uma concentração que é determinada socialmente de competição para certos cursos. Então, tem alguns cursos que têm 30 candidatos por vaga, 40 candidatos por vaga, 50 candidatos por vaga ou até mais. Outros cursos, alguns deles, inclusive, com uma necessidade estratégica histórica brasileira, por exemplo, formação de educadores, eles são relegados. As pessoas, por uma série de fatores, não se autoselecionam para buscar esses cursos. Então, a universidade brasileira, naquele sistema que eu mostrei, naquela estrutura, ela se organiza assim. A universidade pública, primeiro, por ser universidade, segundo, por ser pública, é mais procurada, porque tem melhor qualidade. Ela se protege da demanda, colocando um filtro na entrada, que é o processo seletivo. Por isso que as duas questões realmente estão uma junto da outra. Ao fazer isso, minha interpretação é que a universidade se desresponsabiliza pela qualidade da educação pública antes dela. Porque o setor que vai garantir a qualidade dos seus alunos não é público, é o ensino médio privado. É claro que o sistema de cotas atenua essa questão. Só que atenua de um modo seletivo. O que é que eu quero dizer? Quase 90% dos egressos do ensino médio no Brasil vêm do setor público. Uma cota de 50% é pouco, porque a demografia precisa ser reposta, é 85% a demografia. Enquanto não se alcança isso, a instituição pública universitária diz: o problema não é meu. Então, não atua para que essa situação se modifique. E aí a gente tem uma espécie de impasse. Eu posso dizer que é um impasse porque se atende a uma demanda social e política com uma política que preserva a estrutura do sistema. E aí sua pergunta: e o que fazer? O que fazer? Bom, primeiro, eu acho que o modelo regime de ciclos é estruturalmente inclusivo do ponto de vista social, mais do que o modelo de entrada direta. Primeiro ponto. Então, você coloca a ação afirmativa na estrutura da instituição. Por quê? Porque é possível que a distribuição dos sujeitos nas carreiras seja mediada e modulada pela formação no primeiro ciclo. Pegando assim, por baixo, o Brasil tem 200 mil vagas nas universidades na rede federal. Tem mais 100 mil vagas em universidades públicas ou assemelhadas, 300 mil vagas. Né? Se os sujeitos entrassem nas universidades e não nos cursos, nós teríamos uma competição equilibrada na entrada da instituição. Isso faz com que a demanda existente, que é uma demanda de 6 milhões de sujeitos, absorvida muito pelo setor privado, através dos programas ProUni, FIES e outros, e alguns até também
pagando do próprio bolso, né? Essa demanda para 300 mil vagas, né, seria uma demanda muito mais justa do ponto de vista social do que a entrada naqueles cursos que, em vez de ter 4, 5 por vaga, competindo por vaga, tem 40, 50, 100. Então, a primeira resposta é, eu acho que o modelo federal do ABC, federal da Bahia, federal do Sul da Bahia, modelo de ciclos no Brasil, ele é socialmente mais justo já por estrutura. Ponto 1. O segundo ponto é que as universidades públicas, protegidas pelo processo seletivo, que era vestibular e virou Enem, fazem muito pouco para a formação de professores para melhorar a qualidade da educação pública. Porque o que é que elas fazem? Abrem cursos de licenciatura que recebem uma quantidade pequena de alunos e graduam uma quantidade menor ainda de alunos. Então, quem faz a formação dos professores da educação pública básica no Brasil é o setor privado. E faz sem nenhuma motivação. Faz porque, tendo procura, se abre salas. E, então, segundo ponto, que é uma polêmica, eu já falei isso frente aos colegas quando eu era reitor, né? E eu sentia que a mensagem não era bem recebida. É que as universidades federais brasileiras deveriam, e aí eu já estou dando um pequeno recado também para a Federal do ABC, priorizar a formação de professores, transformando, inclusive, o primeiro ciclo em formação de professores, em vez de só bacharelados interdisciplinares, licenciaturas interdisciplinares, com a mesma capacidade de seleção de sujeitos para os cursos profissionais. Aí na Federal do Sul da Bahia nós fizemos isso. Eu já acrescento que foi o segundo problema que eu encontrei. Os docentes das instituições federais, mesmo os que têm formação na área de educação, não são, eu diria assim, motivados a se colocar assim, corpo e alma nessa batalha. Então, essa segunda solução precisa de uma ação institucional muito mais clara, direta, dirigida, para que essa transformação seja possível. Imaginem, só para, assim, uma hipótese, se todas as vagas públicas das universidades brasileiras fossem abertas só para licenciaturas, e a partir daí selecionar em segundo ciclo os cursos profissionais, o que estaríamos fazendo? Primeiro, uma empregabilidade imediata. Imediata, porque quais são as duas carreiras que no Brasil que falta gente para preencher os postos de trabalho? Uma é área de saúde e medicina, e a outra é a área de educação pública. Falta gente para preencher as vagas. Não é que falta gente com formação. O que falta é um conjunto de sujeitos para assumir aquelas posições em todos os lugares do país. Aí, por exemplo, o Brasil importa, por ano, 15 mil médicos para o Programa de Saúde da Família. A maioria deles vem de Cuba. Mas por quê? O governo Temer assumiu, fechou a entrada dos cubanos e abriu só para brasileiros. Não preencheu as vagas. E os que aceitaram ir, 70% desistiu antes de completar a primeira fase. E eles mesmos se desvincularam. Significa que o sistema de formação que a gente tem está dominado pela lógica das faculdades, mesmo dentro das universidades. Que é a lógica da formação profissional, muito mais definida pelo mercado e não pela sociedade, né? Aí essas duas questões de vocês, que é uma questão combinada, eu acho que eu responderia assim. Aí vem só um problema,
que é a segunda questão, que é qual é a solução para o ingresso? Tem um grande educador brasileiro, faleceu recente, Rubem Alves, ele defendia um sorteio e dizia que, se sortear, não perderia nada da qualidade dos alunos, porque a qualidade dos alunos não é dado pelo conhecimento que é testado. E aí eu vou só compartilhar com vocês um argumento lógico. Vocês acham que, mesmo na lógica da seleção para profissões específicas, um mesmo teste pode selecionar competências de modo equivalente para teatro e física, ou para música e odontologia? Não. Então não tem lógica você usar um sistema de exame unificado. A única lógica que existe nisso é a lógica da burocracia do serviço público, porque é considerado um exame de Estado e que ele é regulado pela isonomia que a lei determina, que toda entrada para algum serviço público seja dada com uma igualdade de condições. E, nesse caso, igualdade de condições não existe, porque alguns sujeitos têm antecedente socioeconômico suficiente para criar desigualdade. E aí se faz o remendo depois, que é ou a cota, ou a ação afirmativa de alguma forma. Mas isso é uma espécie de paliativo para uma discriminação estrutural. O que só para concluir, a resposta está ficando longa, mas é porque a pergunta é complexa, né? Mas só para integrar as duas questões, quer dizer, combinar a resposta aos dois problemas, é que, se as universidades públicas criarem um sistema de formação dentro da rede de educação básica pública, a transição é feita na passagem. E eu acho que outras sociedades já chegaram a isso, onde as instituições universitárias têm uma integração muito grande com a educação básica. Mas aí eu acho que a gente está longe disso, e acho também que alguns avanços que tem conseguido, por exemplo, aqui na Federal do ABC, da integração da pós-graduação com a graduação, a maioria das universidades federais nem essa integração tem. Então, eu não sou muito otimista, apesar de dizer, olha, temos indicações de solução para essas questões, né? Obrigado. Nós agradecemos à plateia pelas perguntas colocadas, ao professor Naumar, mais uma vez, pelo aceite ao nosso convite. Infelizmente, ele precisa cumprir o restante da agenda de hoje. Nós desejamos, em nome da Universidade Federal do ABC, um bom restante de dia e uma boa trajetória universitária aí a todos os ingressantes, uma semana de integração produtiva a todas e todos. Muito obrigado, declaro esse ato encerrado.